A paz do Senhor, meus irmãos. Que lindo essa saudação da paz do Senhor. Eu sou muito repetitivo porque as coisas boas devem ser repetidas, não é verdade? As coisas ruins, quando acontecem, né, dói, machuca realmente, e é bom que nunca volte a acontecer. Mas as coisas boas, é bom que volte a acontecer, porque alegra a alma, pessoa, alegra a alma, espírito. Glória a Deus. E como disse o salmista, um dos salmos diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Palavras boas alegram, palavras boas fazem a diferença na vida do ser humano. Aleluia. Palavras boas é como um alimento, glória a Deus, apetitoso, um alimento realmente que a pessoa se sente bem em saborear aquela iguaria. Aleluia. Não é verdade? Então, essas palavras boas que o salmista se refere, são palavras de bem, são palavras de paz, são palavras que trazem o amor, são palavras que realmente, aleluia, trazem a transformação de vida para o ser humano. Aleluia. São palavras que alegram a alma, glória a Deus. São palavras que realmente faz com que a pessoa passe a caminhar no caminho certo. Aleluia, verdade. É verdade? E o caminho certo é Jesus Cristo. São palavras que levam a pessoa à firmeza do caminhar. Aleluia. Que traz a doçura dos céus ao pronunciar palavras boas, adoçando os lábios. Aleluia! Com a comunhão, com a paz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu estou feliz, mais uma vez, por estar aqui, fazendo uso desse microfone, para meditar um pouquinho da palavra de Deus com os amados, porque ministrar a palavra de Deus, eu não sou um pregador, mas o que eu ministro é de coração, é o que sei, ninguém pode imitar ninguém, não é verdade? Cada um faz aquilo que sabe, que pode, não é verdade? Glória a Deus, e toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Então, no livro de São Lucas, capítulo 7, e no versículo 11 e 12, nos mostra palavras realmente que transformam vidas e que trazem vidas e que alegram a alma. Aleluia. Esses versículos narram um dos milagres de Jesus que realmente teria que acontecer para que a história chegasse até nós. E diz assim, o versículo 11, 13 e 14, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Glória a Deus. Palavras de Jesus Cristo. Em seguida, ele disse: e chegando-se, tocou o esquife, e o jovem tocou ao esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Meu Senhor. Amados irmãos, A voz poderosa, né? esse trecho Glória a ti, meu Senhor. teria que acontecer. Glória a Deus. Conta a história de que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E ali Jesus ministrou muitas palavras, a sua palavra, sermões, ensinamentos àquele povo e aos seus discípulos. Jesus não tinha só os 12 discípulos. Nos conta a palavra de Deus que ele tinha acima, em todo o estado, de 500 discípulos. Mas não significa que todos estavam ali, mas não eram apenas 12, glória a Deus. E ali Jesus, diante daquela multidão, ele ministrava muitas
Muitas palavras realmente que faziam a diferença e traziam a edificação para as pessoas. Quando ele disse, ó, fez a comparação para aquele povo lá em Cafarnaum. Olha, pessoal, as pessoas que me escutam, que me seguem, as pessoas que são sábias, elas são comparadas, aleluia, a um homem que construiu uma casa sobre a rocha e cavou. Ali tem um irmão que trabalha em construção, entende? E ele cavou o solo e aprofundou bastante aquela vala até encontrar na rocha, até dar na rocha. Sabe por que rocha? Glória a Deus. Sabe por que Jesus fez a comparação? Porque Jesus é a verdadeira rocha. E ali constrói a sua casa. Depois dessa casa construída sobre a rocha, pode soprar ainda mais, pode vir águas de todas as formas, com ímpeto, com fúria, né? E esta casa permanecerá de pé. Aleluia. Jesus querendo se referir à pessoa que estivesse edificada sobre a rocha, que é Ele próprio. Aleluia. Glória a Deus. Estaria firme em toda a sua caminhada de vida. Aleluia. Aí ele faz a comparação também da pessoa que não era sábia e que constrói sua casa sobre a areia. E logo sopra o vento e vem a água e infelizmente a casa vai abaixo. Significa a pessoa que não tem firmeza na sua fé, não tem a verdadeira convicção. Glória a Deus. Mas Jesus, depois de tudo isso, ele saiu de Cafarnaum e foi a uma cidadezinha chamada Naim. E ao chegar nessa cidade de Naim, na entrada tinha um muro. Jesus vinha com a multidão. Naim para Cafarnaum, ou Cafarnaum a Naim, a distância era de 40 quilômetros. Um dia de viagem era suado. Dependendo da estrada, um dia de viagem poderia ser de 20 a 40 quilômetros no máximo. Então Jesus veio. E quando Jesus saiu de Cafarnaum, meus amados, ele tinha consciência do Jesus Deus. Ele tinha certeza de que ele iria, ele já estava sabendo que aqueles jovens, que o sepultamento de um jovem aconteceria naquele dia. E o sepultamento na época não acontecia dentro da cidade. Não tinha cemitério na cidade. Quando a pessoa via a falecer, né, era sepultada longe da cidade. E aí Jesus já tinha consciência de que um milagre ele iria fazer naquele dia, porque essa história teria que chegar até nós, porque esse milagre teria que ser comentado, teria que ser ministrado milhares de anos depois, para que a sua palavra trouxesse o poder da salvação a todo aquele que crê. Então não foi uma coincidência Jesus ter chegado ali no momento daquele jovem, né, estar sendo levado à sepultura. Glória a Deus. Aleluia. E ali, quando Jesus chega na cidade, vem uma multidão trazendo um jovem que tinha falecido. E aí, com ele vinha a sua mãe. As mulheres na época, as viúvas, era muito difícil a vida das mulheres de Israel, nos tempos de Jesus. As crianças, por exemplo, até 12 anos, eram obrigadas a aprender toda a atividade das casas, da familiar, de uma casa. Depois ela passava a ser propriedade do próprio pai. Aleluia. Ela não tinha o direito de escolher seu esposo. Não. Ela ia se casar no dia que o pai determinasse, conhecesse o jovem e dissesse: é com fulano que você vai conhecer. E muitas vezes conhecia no dia do casamento. Glória a Deus. Então era muito difícil. E as mulheres, elas não tinham nem o direito de entrar no templo, lá no altar. Elas ficavam no pátio. Era difícil a vida delas. E ali, elas também não tinham empregos. O emprego delas, exatamente como ela já era instruída até 12 anos a aprender toda a luta de uma casa,
o trabalho dela, a tarefa dela, era cuidar da casa, do esposo e dos filhos. Glória a Deus. Não está escrito. Mas era muito difícil a vida das mulheres. Mas o homem era responsável pelo trabalho árduo, pelo trabalho realmente que trazia o sustento para a sua família. Glória a Deus. Porém, o esposo daquela mulher, o homem era responsável a dar assistência à sua família. Assim como eu, como o irmão Rubinho, né, irmão Rubinho? Sua esposa fica em casa, cuidando da bebê, cuidando de tudo. Tá bom. Glória a Deus. E você sai ao trabalho. Trabalha, é jovem, né? Mas dá assistência à mantença da sua casa. Assim como Assis, o pastor Girão, nosso irmão, eu esqueci o nome. Francisco. Glória a Deus. Então, porém aquela mulher teve a infelicidade, a mãe daquele jovem era viúva. E como era viúva, a única esperança dela, do sustento dela, era exatamente o seu filho. Porque se fosse uma filha seria difícil. Mas era o filho. Porém, aquele jovem morreu. Mas eu imagino, meus amados, na minha análise, na minha interpretação, né, na minha hermenêutica, eu imagino que a morte daquele jovem já foi um projeto de Deus para que o milagre acontecesse. Porque quando perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestasse o milagre, o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquilo que aconteceu não está escrito, mas realmente poderia ter sido um plano de Deus. E ali estava aquele jovem sendo levado, né, por pessoas, né, para ser sepultado. E quando Jesus vem chegando e encontrou com aquela multidão, eu aprendi uma expressão, uma frase com o pastor Girão, muitos anos atrás, o pastor Girão pregando esse milagre de Jesus, ele falou assim, de um lado estava a vida, do outro estava a morte. Glória a Deus, eu nunca esqueci disso. Então foi uma comparação muito linda que o pastor Girão fez. De um lado estava Jesus e a vida. De um lado vinha pessoas com Jesus, uma multidão, esperando para ver realmente os milagres acontecerem. Jesus alimentava a multidão tinha curiosidade de ver Jesus curando os cegos, né, os deficientes físicos, os mudos. E aquele povo admirava tanto e crescia a fé daquele povo. Glória a Deus. Porque quem acompanhava Jesus, com certeza já tinha recebido o milagre da transformação da vida. E ali Jesus vem representando a vida, ele sendo a própria vida. Do outro lado vinha a multidão trazendo o homem falecido. E ali, naquele momento, a mãe vinha chorando. E chorando muito, com certeza. Chorando pelo amor de mãe, a perca do filho. Sabia que por poucos minutos, as pessoas na época eram sepultadas no mesmo dia. E ela dizia, daqui a poucos minutos, uma hora, quem sabe, há pouco tempo, meu filho será entregue o corpo do meu filho à terra. Não verei mais as suas faces. Glória a Deus. E ela chorava profundamente. E diz aqui a palavra que Jesus, ao ver aquela mulher chorando, diz que ele compadeceu-se, diz que ele moveu-se de grande compaixão. Glória a Deus. Por isso mesmo, meus amados, é que um dia, lá na frente, Jesus permitiu que da pessoa dele se cumprisse todas as escrituras de que ele seria entregue na cruz do Calvário. Sabe por quê? Foi por amor a todos nós. Foi por amor à humanidade.
foi para ressuscitar Glória a Deus. a humanidade, foi para dar vida a todo aquele que nele crê. Naquele momento ele fez um milagre literal. Hoje Jesus está continuando fazendo milagre espiritual, transformando vidas. Pessoas que seguem caminhos errados, caminhos opostos à vontade de Deus, ao reino dos céus, mas quando escuta a palavra de Jesus, ela pensa diferente. Não, glória a Deus, esse caminho que eu estou não dá certo, esse caminho que eu estou, aleluia, não vale a pena. Não, esse ódio não pode permanecer dentro de mim, essa mágoa não pode acontecer, esse pensamento malévolo, esse pensamento de vingança, isso que eu faço não está certo. Eu tenho que me encontrar com Jesus, eu tenho que ressuscitar a minha vida na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus faz um milagre, glória a Deus. Mas ali, como o pastor Girão falou, de um lado a morte, do outro a vida. Quando falamos de morte, entendemos pela cessação da existência do homem exterior. Mas a Bíblia fala da morte da pessoa que está distanciada de Deus. Como o filho pródigo que saiu, ele estava morto. O pai disse: meu filho estava morto e reviveu. Tem a morte eterna, que é a condenação eterna da pessoa que nega Jesus, que se desvia e que morre no pecado. Esta pessoa, biblicamente, poderá sofrer a morte eterna, que é a ausência de Deus. Glória a Jesus. Existe a morte, alguns tipos de morte também, né? Que são mortes. Existe a morte cerebral, né? Um quadro irreversível, que ainda não chegou à cessação da existência, mas que é considerado irreversível, que é quando conjuntos de eletroencefalográficos acusam de que a pessoa não está funcionando o cérebro, que o cérebro morreu. Glória a Deus. Um quadro irreversível. Mas aquele jovem estava realmente morto. Morto já na cessação, tinha cessado a sua existência. Glória a Deus. Ali, Jesus disse: não chore. Não fui eu que falei isso para a mulher. Se qualquer um de nós encontrarmos uma senhora, uma pessoa chorando, né, por um ente querido, nós também podemos usar essa palavra. Meu irmão, é muito triste a situação, mas não chore. Só que nós só podemos fazer isso. Não podemos ir além de mais do que isso. Só podemos falar, tentar consolar desta forma. Não chore. Realmente a vida passa. Um dia também acontecerá conosco. Está com Deus. A gente começa a consolar, tentar consolar com palavras, mas não temos o poder da vida. Mas aquela mulher foi privilegiada. Ela ouviu: não chore, sabe de quem? Do próprio Jesus. Aleluia. Senhora, mulher, não chore. Glória a Deus. Quem sabe ela pode ter pensado assim: meu Deus, esse homem vem pedir, dizendo que eu não chore. Como não chorar? Meu filho morreu, meu esposo morreu, já sou viúva, agora vou ficar sem meu filho, tão jovem ainda, foi antes do tempo, tinha tanto ainda esperança de vida pela frente. Como não chorar? Mas quem falou: não chore, não foi um homem qualquer, foi o próprio Jesus. Não chore. Glória a Deus. Aí Jesus se aproxima da multidão, do esquife, né? Esquife tem dois sentidos. Pode ser um pequeno barco, né? Uma pequena embarcação, e um caixão. No caso ali era o caixão, né? Glória a Deus. Ele tocou no esquife e disse: jovem, aleluia. Aí já não foi mais a palavra de Jesus homem, foi a palavra de Jesus Deus. Jovem, se toda aquela multidão gritasse por aquele jovem, jamais ele iria ouvir. Mas a voz de Jesus, ela é escutada por tudo. Jesus não falou para o mar: calma-te,
E ele ouviu a voz de Jesus. Jesus não falou para o vento, aquieta-te, e o vento não parou? Glória a Deus. A voz de Jesus, ela é poderosa, ela é forte, ela vem do Deus forte. Ele disse, jovem. Aí o jovem ouviu. Naquela palavra de Jesus, jovem, ali a vida já começou a funcionar. Ali já começou o milagre. Já começou o milagre das vistas. Ninguém pode, se aquele homem fosse cego, ele ia ressuscitar enxergando. Se aquele homem fosse coxo, fosse um deficiente físico, Jesus iria ressuscitar ele normal. Glória a Deus. Se aquele homem fosse surdo, ele ia ouvir, porque os surdos escutam a voz de Jesus, porque ele curou os surdos e deu audição. Jovem, levanta-te. Glória a Deus. Meus amados, e naquele momento, nos diz a palavra que o jovem levantou-se. Mas ele não levantou-se como um manequim. Ele levantou-se vivo. Todo o seu corpo estava funcionando. Suas vistas enxergavam. Sua audição escutava. Glória a Deus. Suas pernas caminhavam. Seus braços se movimentavam. Tudo ali estava funcionando no corpo daquele jovem. Glória a Deus. Todas as células daquele corpo estavam funcionando. Tudo normalmente. Tudo voltou à sua atividade. E diz a palavra de Deus que o jovem passou a falar. Glória a Deus. O que será que o jovem falou? Glória a Deus. Ele pode ter dito assim, Senhor, muito obrigado por me voltar à vida. Ele pode dizer, Senhor, muito obrigado por ter voltado, a me dar uma oportunidade de voltar a caminhar, de ver minha mãe, de abraçar, de trabalhar para cuidar dela. Senhor, muito obrigado pelo que aconteceu, por esse milagre. Realmente Tu és Deus, Tu és o Filho de Deus. Senhor, não tenho palavras para Te agradecer. Com certeza ele falou, né? Glória a Deus. É verdade. E ele começou a falar. E ali, a multidão que estava levando aquele jovem à sepultura, com certeza, é para toda a multidão ter se convertido ao Senhor. Porque foi um milagre que faz a diferença. É verdade. Ali houve muitas ressurreições. Ressurreição literal do corpo do jovem. E a ressurreição da mudança de vida daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, com certeza, quem não conhecia o Jesus, passou a conhecer Jesus. E com certeza, foi uma oportunidade para Jesus ministrar uma palavra de salvação, de libertação para aquelas pessoas. Foi a oportunidade de Jesus dizer para aquele povo, olha, eu não vim por acaso. Olha, eu vim para fazer diferença. Eu vim para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna, porque eu sou o dono da vida. Glória a Deus. Então, meus amados, esta história, esse milagre, é muito comentado pelos pregadores. Aqui eu estou fazendo apenas uma reflexão. Mas é bom, não é? Glória a Deus. E que nós possamos estar do lado da vida. Amém. Que nunca venhamos a passar para o lado da morte. O lado da morte está o pecado. O lado da morte está o impulso da concupiscência dos olhos e da carne. O lado da morte está o caminho dos pecadores, aqueles que creem em Deus, mas que erram o foco. O mundo da morte está na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, dos críticos. O lado da morte está no lado dos ímpios, que não creem na existência de Deus, dos ímpios malévolos. O lado da morte está edificado sobre o ódio, sobre a desobediência. Aleluia. Mas o lado da vida está o amor, está a paz, está a santidade, está a mente limpa, está a casa limpa realmente, sem lixo. Glória a Deus.
do lado da vida, ter o próprio Jesus como Rei, como Deus, como Salvador. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus.